E aí, minha galerinha, deixa eu te fazer uma perguntinha. Tu sabes como vai fazer uma pesquisa de campo? Ainda não? Então fica comigo, que depois da vinheta eu te explico. Professora Gui na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal Bíblio Responde. É a tua primeira vez aqui conosco? Então dá um pulinho aqui, ó, na sugestão. Por quê? Porque você precisa entender o conteúdo anterior para depois vir aqui para essa nossa continuação. Afinal de contas, percebes, nós iremos estar trabalhando o item 4.2. Então significa que já tem material anterior. Se você já é nosso, tu já sabes que nós temos, de acordo com a nossa aulita, a divisão da pesquisa em cinco grandes blocos. Então, pode ser quanto à natureza, um trabalho científico original ou um resumo de assunto. Quanto ao objetivo, pode ser pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. Quanto ao procedimento, ela pode ser uma pesquisa 100% teórica, quando é fonte de papel, ou pode ser uma pesquisa que vai unir teoria com prática, quando é a minha pesquisa de campo. E quanto ao objeto, ela se subdivide ainda mais. Ela coloca o tudo que é pesquisa teórica, chamada pesquisa bibliográfica. E o que é pesquisa prática pode ser a partir de uma pesquisa de campo, uma pesquisa experimental ou uma pesquisa de laboratório. E quanto ao nível, nós temos a pesquisa que pode ser da sua natureza ou sua abordagem qualitativa, quantitativa, ou a gente pode unir, que a gente chama de quali-quant. Nós estamos exatamente no item quanto ao objeto. E nós já trabalhamos a pesquisa 100% teórica, não é? E agora a gente vai trabalhar uma pesquisa prática, a partir da pesquisa de campo. Então, nós vimos que na aula passada eu posso sim fazer uma pesquisa só em nível teórico, que quanto ao objeto se chama pesquisa bibliográfica. Mas se a gente for analisar lá o nome correto, passa a ser pesquisa de fonte de papel, uma vez que você pode ler fonte primária ou fonte secundária. Portanto, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. Hoje, nós iremos ver a pesquisa prática. Mas nós também já vimos que eu tenho condição de fazer uma pesquisa 100% teórica. Mas eu não tenho condições de fazer uma pesquisa 100% prática. Por quê? Eu preciso, para eu estabelecer um estudo prático, eu preciso ter um embasamento. Eu preciso ter um bom argumento para demonstrar que o que eu estou falando, que a minha hipótese, que eu vou até o local e comprovar se ela é verdadeira ou é falsa. É por isso que esse cabra está dizendo assim, como assim? Eu não vou poder fazer uma pesquisa extremamente, exclusivamente, 100% prática? Claro que não. Por quê? Para eu fazer o bendito argumento, esse bom argumento, eu preciso ter o quê? A minha bendita fundamentação teórica. Para eu poder chegar contigo e provar o que eu estou falando, eu tenho que ter um bom convencimento. E em nível científico, o convencimento se dá a partir do argumento. E o argumento é construído pela fundamentação. Então não tem como eu chegar e falar que toda a organização, arquivo, biblioteca e museu, tem que atuar de forma aberta. Por quê? Porque eu tenho que primeiro explicar o que é uma organização aberta. De que forma
essa organização aberta tem que trabalhar. A partir do momento que eu sei o que é uma organização aberta e como ela tem que trabalhar, agora sim, eu posso ir até o meu local, já que é uma pesquisa de campo, então eu vou em loco, eu vou até o local escolhido e vou fazer uma análise para ver a forma como esse museu ou biblioteca ou arquivo está a trabalhar e vou comparar. Se estiver trabalhando de acordo com a fundamentação teórica, então essa organização está atuando de forma aberta. Se a forma como ela trabalha não tem nada a ver com o que a teoria manda, o que é uma organização aberta, então eu vou dizer que essa organização não está a atuar como organização aberta. Até aqui, tá entendendo? Por que uma pesquisa prática precisa da fundamentação? Porque como é que eu vou comparar? Como é que eu vou dizer se a minha hipótese é verdadeira ou falsa, se eu não tenho um bom argumento que vai direcionar como tem que ser o funcionamento do fenômeno que eu estou fazendo o estudo? Então é por isso que eu preciso da parte teórica para depois ir para a prática. Inclusive, tu vais ver lá na frente que a partir da parte teórica é que a gente constrói um instrumento de coleta de dados. E aí depois eu te explico por quê, tá? Então, o que nós temos de exemplo para nossa aulinha? Não é aula, para o nosso bate-papo de hoje. Eu vou trazer, na vez passada, eu trouxe minha dissertação. Então, agora eu vou trazer minha tese. Que aí a gente pode trabalhar melhor como é que a gente fez esse processo. Então, o estudo que eu fiz em nível de doutorado foi intitulado Atuação do Museu enquanto Sistema Aberto, uma realidade possível. Então, já pelo meu título, tu já estás sabendo que eu estou afirmando que é para ter, não é? Porque a minha hipótese dizia que pode sim, não é? E aí eu vou verificar se o negócio é verdadeiro ou é falso, né? Então, diante desse meu trabalho, esse meu título, o que foi que me levou? Qual foi a pergunta de partida? Qual foi o meu problema? O problema foi o seguinte: diante dos desafios contemporâneos, é possível que o museu atue enquanto sistema aberto? Foi essa o meu pontapé inicial. Era isso que eu queria saber. Era isso que eu queria descobrir. Por quê? Porque na minha cabeça, eu acho, por isso que nós temos hipótese, eu acho que o museu, apesar de todos os desafios, ele pode sim atuar enquanto organização aberta, independente da sua natureza. Se é um museu de arte, se é um museu de antropologia, se é um museu do vinho, se é um museu da culinária, se é um museu do folclore, independente da sua natureza, eu acredito que ele pode sim atuar enquanto sistema aberto ou organização aberta, que é justamente uma organização integrada ao meio, tá? A partir disso, qual foi o meu objetivo geral? Verificar se, diante dos desafios da contemporaneidade, há a possibilidade do museu atuar como uma organização aberta, desenvolvendo, portanto, de forma ativa, o seu papel social. E aí, para eu fazer isso daí, eu tinha que provar, não é? Como é que eu vou provar que um museu, já que na minha hipótese eu estou afirmando que ele pode sim atuar como uma organização aberta, ou seja, voltada para a sociedade, voltada para o cumprimento do seu papel social, eu tenho que provar de duas formas. Eu queria, se fosse só uma pesquisa bibliográfica, ia ser pela literatura. Mas eu queria provar que realmente existe organização que faz isso. Então, por isso que eu parti para uma pesquisa prática. Eu parti para uma pesquisa de campo. Esse cachorro não é meu, tá, gente?
é do vizinho. Ai, mas enfim, voltemos, né, gente? Então, eu quis partir para uma pesquisa de campo. Eu queria mostrar que temos instituição que atua de forma aberta, que tenta se voltar realmente para a sociedade. Então, por isso que eu quero fazer pesquisa de campo, mas eu preciso de um bom argumento para convencer, primeiro, que eu preciso entender o que é uma organização aberta. E depois, eu preciso ter um bom argumento para te convencer que é possível, sim, um museu atuar de forma aberta. Por isso que eu preciso, no primeiro momento, da minha pesquisa de fonte de papel. Eu preciso fazer o levantamento bibliográfico, o levantamento das fontes. Eu preciso ler, eu preciso entender o que é um museu, qual é o papel social do museu, o que é uma organização aberta, o que é uma organização fechada. O museu pode se aplicar como uma organização aberta ou uma organização fechada? Eu preciso ter toda essa parte bem estruturada na minha cabeça, para eu poder ir até um museu e verificar como ele vem atuando, para poder classificá-lo como aberto ou fechado. Não é a porta aberta, é o funcionamento, como uma organização aberta ou uma organização fechada. Então, eu preciso da pesquisa de fonte de papel para subsidiar a minha pesquisa de campo, tá? Mas quanto ao objeto, o nosso estudo se deu a partir da pesquisa de fonte de papel e pesquisa de campo. Nós, quando formos estudar método científico, como eu coloquei pesquisa de campo, o método científico passa a ser estudo de caso, tá? Se for uma pesquisa experimental, uma pesquisa de laboratório, meu método científico já passa a ser o experimental, não pode ser estudo de caso. E depois a gente vai entender por quê. Por isso que tudo é casado. Quando a gente for fazer nossos projetos de pesquisa, tu vai entender numa boa. Coloquei que é pesquisa de campo, portanto, meu método, estudo de caso. Aí, quando eu fui fazer a primeira parte do trabalho, eu fui estabelecer a pesquisa de fonte de papel. E aí, eu fui coletar todo o meu material. E o que eu tinha que estudar? Aí vem, cada item que eu tenho que estudar é um objetivo específico. Então, primeira coisa que eu tinha que fazer é entender o que é uma organização aberta e fechada. Então, por isso que como objetivo específico, o primeirão, eu coloquei logo isso, eu tenho que discorrer sobre a importância da organização museológica enquanto sistema aberto. E dentro desse objetivo, desse meu capítulo, não é? Eu fui colocar o que é uma organização fechada e aí trazendo depois os museus. O que é uma organização aberta, trazendo também para os museus. Então a gente vai fazer todo esse levantamento de tudo que eu tenho no mercado sobre esse foco de estudo, para eu poder entender. Eu tenho que primeiro entender. Então, eu parti do princípio, literalmente, o que é uma organização. Eu fui lá para livro de administração, gente. Não tinha nada a ver com museologia ainda. Eu fui lá, o que é uma organização? A partir daí, o que é uma organização aberta, o que é uma organização fechada? O que é uma entropia? Que eles falam que se você não atua de forma aberta, tu vais entrar em estado de entropia. Aí eu falei, cara, o que é entropia? Lá fui estudar o que é entropia. É estado de desordem, de bagunça, que leva uma organização à falência, tá? Então eu estava 100% na administração. E até agora era só eu e o livro, tá? Eu não é só livro, tu sabe, mas eu boto o livro para saber que é a parte teórica, tá? Era só um monte de pilha aqui na minha mesa e eu lá fazendo essas loucuras, né? Depois, eu fui para o meu segundo objetivo específico.
que é dissertar sobre a comunicação e a gestão do museu como requisito básico para atuar na contemporaneidade. Por quê? Porque para eu me tornar uma organização aberta, de acordo com a literatura, o espaço museal ele tem que atuar enquanto espaço de aprendizagem e espaço de comunicação. E ele só vai ser realmente um espaço de aprendizagem se houver uma comunicação que eu chamo de bilateral. Eu estabeleci assim, entendeu? Que é aquela via de mão dupla. Não pode ser só um discurso daqui para lá. Eu tenho que construir junto com o meu sujeito, com o meu visitante, com a minha clientela. Então, para eu me tornar um espaço de comunicação e aprendizagem, eu tenho que entender o que é a comunicação museológica e entender as tendências de gestão. Porque eu só vou me tornar uma organização, uma comunicação do jeito que eu defendo, de forma bilateral, se a gestão tiver essa visão, se essa gestão chamar para si a gestão participativa, o processo coletivo. Se a gestão ainda é hierárquica, eu nunca vou fazer com que aquela organização se torne uma organização aberta. Então, por isso que eu precisei, para contemplar o meu segundo objetivo específico, que também ainda é a parte teórica, percebe que os dois primeiros é voltado para a parte teórica, não é? Eu vou trabalhar a comunicação museológica e as tendências de gestão, porque não existe mais gestão, é tendência de gestão. Então, eu tenho a globalização, eu tenho a inovação, eu tenho a gestão de pessoas e assim vai embora, não é? Tá? Aí, nesse primeiro momento, o processo de coleta era só eu e o material. Então, por isso que foi 100% teórico, tá? Para eu poder ficar firme. E aqui é o meu sumário, que está de acordo com as normas portuguesas, tá, gente? Então, por isso que não está igual ao nosso ABNT. Então, eu fiz a parte 1, que é o contexto teórico. Tá aqui, ó, funcionamento do museu enquanto organização, atuação do museu na contemporaneidade, trabalhando a comunicação unilateral e a bilateral e as tendências de gestão. Então, eu contemplei aqui a minha parte teórica, tá? Aí, para eu estabelecer a minha parte prática, que corresponde a uma pesquisa de campo, eu estabeleci um terceiro objetivo, que ele tem que demonstrar. Então, verificar como é que a organização vem atuando na contemporaneidade, caracteriza a pesquisa de campo. Diagnosticar o processo comunicacional que vem sendo estabelecido pela organização fulana, caracteriza a pesquisa de campo. Estabelecer um estudo junto à instituição fulana de tal, caracteriza a pesquisa de campo. Então, eu tinha que apresentar, dentre os meus objetivos, um objetivo que vai representar que eu vou em loco, que eu vou até um local. Aí ele caracteriza, sim, como estudo de campo. Então, eu coloquei estabelecer um estudo de caso junto ao Museu Eugênio Teixeira Leal, Memorial do Banco Econômico, localizado no Conselho de Salvador, Brasil. Por que eu escolhi esse museu como estudo de caso? Porque ele faz ação voltada para a sociedade. Só que o que eu queria fazer? Eu quis fazer um estudo não olhando só para o lado do museu, que ia ser muito fácil. Vocês atendem a comunidade? Sim. A comunidade é legal? Sim. Vocês acham que ela é importante? Sim. Vocês se preocupam com o discurso voltado para eles? Sim. Tudo vai ser sim. Eu quis olhar os dois lados da moeda. Então, eu coloquei o olhar interno, que é quando eu trabalhei os colaboradores, e o olhar externo, que é quando eu trabalhei os grupos sociais que frequentam esse museu. Tanto nos projetos fixos que eles têm, quanto nas visitas, nas programações, nas atividades educativas, nas atividades esporádicas,
tá? Então eu peguei vários grupos sociais que usam esse espaço e eu coloquei como olhar externo. E a mesma pergunta que eu fiz para o público interno, eu fiz para o externo e depois eu fui confrontando, porque se tu falas, a comunidade é importante, é legal, tal, aí eu chego aqui, você se sente amparado, abraçado, você se sente importante? Não, o museu nem tá nem aí para mim. Aí tem, ó, confronto de ideia, alguém tá mentindo. Por isso que a gente tem que fazer o nosso instrumento depois que eu tenho bem claro o que é uma organização aberta. Aí eu falo, para ser aberta tem que estar olhando para a sociedade. Aí eu faço uma pergunta. Olha para a sociedade? Aí eu vejo a sociedade. Você é olhado? Tá sacando? E aí depois a gente vai fazendo as ligações para saber se estão falando a verdade ou não, tá? Por isso que eu quis olhar os dois lados da moeda. E aí, quando foi para a parte prática, eu caracterizei dessa forma. Primeiro, a parte metodológica, não é? Que a minha orientadora solicitou que a gente fizesse um capítulo dele. Eu geralmente eu diluo isso aqui com os meus orientandos na introdução, eu não faço assim. Depois eu trabalhei a característica do objeto, eu fui ter que mostrar para o leitor. Quem é o Museu Eugênio? Onde fica? O que ele tem? Como ele é feito? Quantos andares? O que tem em cada andar? Mostrar o objeto. Aí depois sim, galera. Aí o item 3, aí foi o meu processo de análise dos meus dados. Agora, olha como eu botei apresentação e interpretação. Quando você vai fazer um trabalho e tu colocas um gráfico e bota, de acordo com o gráfico, 20% é público feminino, 80% é público masculino. No gráfico 2, 10% sabe ler, 20% diz que está aprendendo a ler, 9% não quis responder. Contudo, na pergunta 3, notou-se. Aí eu te faço uma pergunta, cara pálida. Tu estás apenas apresentando o resultado ou você está fazendo o processo de análise e discussão? Tu está só apresentando. Se é só para fazer isso, então nem mete texto, só mete os blocos. E aí tu não está atingindo o processo científico, porque você tem que analisar os dados. E aí o processo de análise, para você ter um bom argumento, tu vai puxar de novo aqueles autores que tu citaste lá na fundamentação teórica. E você vai puxar para cá. Então, de acordo com Pereira, a organização aberta, ela faz isso assado cozido. Ao analisar a resposta da clientela, verificou-se que o museu ele tem uma preocupação com eles. E isso também foi detectado dentro da equipe do museu, o que mostra que realmente o museu está com uma missão voltada para a clientela. Então, eu peguei o cara, meto a resposta da mãe, meto a resposta da bibliotecária e aí eu vou juntando e faço aquela miscelânea e vou construindo a minha redação. Então, é por isso que não existe pesquisa 100% prática. Ela precisa da fundamentação, por processo de análise dos dados, ok? Tá? Então, quando eu fui fazer aquele meu item 2, que era a caracterização do objeto, eu olhei a história, eu olhei quando foi que o museu mudou de visão, porque ele não atuou desde o início como organização aberta, quais eram as parcerias que ele tinha, quais eram as ações que ele desenvolveu. Para eu fazer isso, eu parti do processo teórico, com a pesquisa documental, que eles me entregaram os relatórios, tal. E também eu fiz já uma entrevista inicial com a gestora, para ela me relatar o que era estabelecido, tal. Fui em cada setor e apliquei o formulário para cada chefe de setor, não é?
para entender o que cada setor oferecia, quais eram os projetos que eles tinham, projetos fixos, projetos esporádicos, como eles faziam esses projetos. Então, para eu fazer o item 2, eu já comecei a botar a mão na massa mesmo, fazendo entrevista, aplicando o formulário e fazendo já instrumento de coleta de dados. Então, peguei também a pesquisa documental, leitura, e também coletei os dados diretamente com os sujeitos da minha pesquisa, tá? Ainda eram os sujeitos internos, tá? Quando eu fui fazer o item 3, aí além daqueles itens, a história, a parceria, quando mudou de ação, tal, eu quis focar no meu instrumento como é que as ações eram construídas, porque de acordo com a teoria, eu preciso puxar o visitante, o meu grupo social, aquele grupo onde a ação tem que ser desenvolvida, eu tenho que puxar para mim, para eu entender o que eles querem e como eles querem. Aí, a partir disso, eu ofereço de acordo com o mesmo processo linguístico deles, que senão não faz sentido. Então, eu coloquei como as ações eram construídas, como as parcerias eram feitas, como é que eles construíram esse discurso, eles estavam realmente no mesmo processo linguístico? Será que eles tinham a preocupação de, é o mesmo tema, é a mesma atividade, mas o público é uma escola de educação infantil. Não tem uma preocupação de fazer uma linguagem, brincadeira, para as crianças me entenderem? Depois já vai ser essa mesma atividade já para os alunos do curso de biblioteconomia. Então, eu já vou utilizar isso com uma linguagem mais rebuscada, para as pessoas entenderem. Eu tenho essa preocupação de ir ao encontro do processo linguístico do grupo social que é para atender. Então, eu também quis entender isso. E depois eu quis entender o que é a comunidade, o que a comunidade representa para eles enquanto organização museológica. E aí, qual foi o procedimento que eu fiz? Primeiro, fui construir o meu instrumento. Mas para eu fazer esse instrumento, eu me baseei no capítulo 1, capítulo 2, na minha parte teórica. Então, o que é uma organização aberta? É aquela que tem que ter um processo participativo. Aí eu fiz uma pergunta lá. Para a gestora, como é que é o processo decisório? Unilateral, você chama as pessoas, tal. Aí eu fui lá para os meninos, os chefes dos setores. Como é que ocorre o processo decisório? Vocês são ouvidos? Vocês são chamados? Tal. Aí a gestora falou assim, olha, eu sempre peço informação, todo mundo tem autonomia de responder. Aí eu vim aqui. Aí eles falaram assim, olha, durante as reuniões a gente sempre se sente livre para falar o que a gente quer. Aí eu fui para os estagiários, porque geralmente o estagiário nunca participa, né? Vocês participam da reunião? Participamos. Quando você tem ideia, você tem liberdade de colocar? Tenho. Inclusive, a gente pode ir direto lá com a gestora. Aí eu olhei, realmente, a gestora falou que a porta fica sempre aberta justamente para demonstrar que todo mundo é bem-vindo. Aí eu ia casando as informações. Tá sacando? Então, eu fiz um instrumento com base na fundamentação. Como tem que ser uma organização aberta? Aí eu vou ver se aquele museu atendia ou não. Então, fiz o meu instrumento. Depois, eu peguei todos aqueles dados que eu coletei, eu vou comparar com a minha literatura. E aí é o processo de análise. Então, quando a gente faz análise, a gente pega, de novo, a fundamentação teórica, os resultados que eu coletei e mais a visão que eu também tenho, não é? Porque a gente é o dono do trabalho, então a gente que tem que responder. E aí a gente faz esse processo de análise, tá? E quando a gente vai fazer isso, a gente vai estabelecendo o que nós chamamos verdadeiramente de análise dos dados. Para eu fazer isso, quando eu construir meu instrumento,
E já que eu queria fazer o olhar interno e externo, então eu fiz um monte de instrumento, né? Vocês viram que eu já fui louca. Eu fiz entrevista com a gestora, eu fiz o formulário com os colaboradores, que aí eram todo mundo, desde do senhor que ficava na portaria até cada diretor, diretor de cada setor, não é? Eu fiz também um questionário para o mantenedor, já que ele não tinha tempo de ir até o museu, ou eu ir até o encontro do mantenedor, porque ele estava ocupado, então eu encaminhei o instrumento, ele respondeu e me devolveu. Então, por isso que eu fiz com ele um questionário, com os outros eu fiz um formulário. E com a gestora, que era só uma, eu fiz uma entrevista, onde as perguntas todas estavam casadas, tá, gente? Porque eu queria verificar justamente, confrontar se eles estão falando a verdade ou não. Quando eu fui para o olhar externo, eu peguei os grupos sociais, né? Então, eu fiz entrevista com as crianças, eu fiz entrevistas com as mães dessas crianças, eu fiz entrevistas com os ex-estagiários que frequentavam o museu, eu fiz entrevista com os meninos que participaram dos projetos, tá? Por isso que eu coloquei assim, questionário com as organizações parceiras, não é? Que era justamente isso, eram as organizações que vinham, os artistas que usavam, os ex-estagiários, os meninos que participavam dos projetos, não é? Que o museu se propõe a fazer, não é? E aí eu fui pegando todas essas pessoas para fazer essa miscelânea. E quando eu fiz o processo, aí percebam, eu em algum momento, depois que eu coletei esses dados, eu tentei mudar a forma das pessoas olharem o museu, ou a forma do museu mudar a sua forma de atuação? Não. Como eu fiz pesquisa de campo, método estudo de caso, nós não podemos interferir, manipular as variáveis. É por isso que, enquanto aos meus fins, a minha pesquisa ela tem que ser descritiva. Por quê? Porque eu só fui verificar a existência do fenômeno, ou seja, o Museu Eugênio atua ou não como organização aberta? Sim ou não? Eu não vou querer que ele, se fosse não, então eu vou fazer com que ele passe a atuar. Não. Se eu fosse fazer isso, eu ia fazer uma pesquisa experimental e eu ia usar um método, a pesquisa explicativa, não é? Então é outra coisa, meus amores, tá? Como eu quis fazer só pesquisa de campo, então pesquisa descritiva. E o meu processo de análise é só verificar como o fenômeno funciona, tá? Em nível de sugestão que tu podes dar, como é que tem que fazer para melhorar piriri pororó, uma vez que a administração deixa claro, não existe nada tão bom que não seja melhorado, não é? Então sempre pode mudar, sempre pode melhorar, tá? Então, como é que eu fiz a minha apresentação e discussão? Quando eu fui para o olhar interno, eu fiz aquela pergunta, como é que era a comunidade para eles, não é? Aí o que eu coloco? Aqui, só para vocês olharem. Aqui a gente começa a fazer um texto, não é? Que fala que ela, para ser aberta, ela tem que se voltar para o discurso. Então, significa que para cada grupinho social eu tenho que me fazer entender. Então, a forma como eu me dirijo mesma programação, mas o discurso tem que ser personalizado. A gente vê que a maioria não é assim, é o mesmo discurso e cada um vai lendo e a pessoa não consegue entender, né? Ainda mais se tiver muitos termos científicos, cara, a pessoa não sabe nem ler o que significa. Por quê? Porque você não está preocupado com se fazer entender, com o teu discurso. Aí,
eu coloquei em relação ao bendito discurso. Tá aqui. Quando eu começo a falar, isso aqui, ó, se tá 316, significa que eu peguei um autor. Então, alguém fala o seguinte: cada visitante carrega consigo histórias individuais e únicas, de acordo com as suas próprias necessidades. E aí, níveis de informação, formação, estrutura mental, né? Então, eu puxei a minha fundamentação teórica, né? Aí eu continuo. Assim, buscou diagnosticar como o discurso museológico era trabalhado pelo museu. Para a construção de novos conhecimentos a partir das programações museológicas, que ela se tornasse possível, percebeu-se que o museu procura manter a mesma linguagem do grupo social. Isso é feito onde? Pela chefe do setor. Aí aqui é a resposta da chefe do setor. Que aí ela diz, o museu sempre busca atender da melhor maneira possível, piriri, pororó, e aí ela termina, né? Até dizendo, o tipo de conhecimento prévio nós temos que ter, né? Isso aí já vai ser um ponto extremamente positivo, porque a pessoa vai se envolver, vai perguntar, vai interagir com você. Então, ela respondeu isso, né? A moça lá do setor. Aí eu coloquei. A partir dessa transcrição, percebeu-se que o museu, além do objetivo de manter a mesma linguagem dos visitantes, tratou de chamar para si um outro aspecto, que é aspecto de organização aberta, que é a construção do conhecimento pelo processo socioconstrutivista. Se fazer entender pelo visitante é importante, todavia, apenas isso não garantirá ao museu fazer com que os visitantes saiam com as novas ideias. O reforço desse posicionamento é referido pela resposta da gestora do museu quando disse: o museu tal tem duas modalidades, a padronizada e a diferenciada. Aí eu vou começando a casar as minhas informações, tá? Aí, para o olhar externo, que eu também fiz a mesma pergunta, eu cheguei lá conversando e aí a gente vai construindo o nosso texto, né? E aí, quando a gente começa a ver, ele coloca aqui, ó, com os níveis de escolaridade diferente, evidentemente haveria diferença na forma, na linguagem dos visitantes. Agora é telefone tocando para estragar a nossa aula. Então, aí nós começamos também a fazer o mesmo processo, né? E aí eu fui fazendo a minha redação. E aí, aqui, eu coloquei assim: como é que você entende se o museu, quando você vai fazer a tua ação, isso já voltando para uma escola, tá? O museu tem preocupação de manter o mesmo nível dos teus alunos, tal? Aí tá aqui a resposta, ó. Ao ser afirmado, gente, o cursor some. Ao ser afirmado pelas instituições de ensino que as informações oferecidas por museus eram completamente compatíveis com o nível de seus alunos, então significa que tanto a gestora quanto a bibliotecária falaram a verdade. Por quê? Porque eles viram que também tem esse processo. Aí depois eu continuo a minha leitura, o meu texto, para eu começar a fazer, não é? E aí a gente vai fazendo, chamando autores, chamando os sujeitos. Então, quando eu coloquei aqui, ó, ao afirmarem que faziam uso do espaço museal há algum tempo, comprovou-se mais uma vez que a ação do museu começou desde 2001. Aí é uma outra parte, tá?
De fato, manter uma parceria com os stakeholders, que é justamente os parceiros, que constitui o meio em que o museu se encontra, só tornaria as ações tanto do museu quanto dos parceiros algo extremamente positivo, pois aí já é um autor que eu citei, para reforçar o meu argumento. A percepção dos interesses do visitante possibilita, piriri, pororó, nananã. Isso é um processo de análise, não é? E aí eu fui casando tudo bonitinho, ok? A partir desse processo, eu consegui detectar que a minha hipótese era verdadeira, pelo menos, né, gente? Porque no mestrado a pobre foi falsa, não é? Então eu demonstrei que a minha hipótese era verdadeira. Mas como foi pesquisa de campo, eu não pude mexer nas variáveis. Eu não pude mudar o fenômeno. Eu fui ter que apresentar o fenômeno do jeito que ele é. E ainda bem que era verdadeiro. No meu mestrado eu mostrei o fenômeno, mas ele era falso, a minha hipótese, não é? Mas não interessa se a tua hipótese é verdadeira ou é falsa, porque ela contribui da mesma forma para o processo da ciência. Assim sendo, a nossa pesquisa em relação ao objeto pode se dar de forma teórica, a partir da pesquisa bibliográfica, e pode também se dar a partir da pesquisa prática, pela pesquisa de campo, pesquisa de laboratório e pesquisa experimental. E hoje vocês entenderam um pouquinho como é que a gente faz a nossa pesquisa de campo. Quando a gente for trabalhar os instrumentos, porque vocês viram, eu usei entrevista, questionário e formulário. Aí a gente vai explicar o que cada um é e como a gente vai poder desenvolver na nossa pesquisa futura. Ok, meus amores? E com isso, a gente vai chegando por aqui. Se caso você gostou, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, convida os teus colegas, as tuas colegas e também nos siga nas redes sociais. Eu espero que você fique bem, você fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!